Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Como que vocês estão nesta tarde de sábado com vitória do Corinthians em cima do Vitória lá no Barradão? Vitória super importante, vamos falar sobre esta partida, mas antes deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, tá? De grande importância, vamos lá, deixa o like para ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais, certo? Fiel, o Corinthians fez um jogo no primeiro tempo contra o Vitória, um jogo bastante modesto, na minha opinião, um dos piores primeiros tempos do Corinthians, que o Yuri Alberto foi chutar, o time do Corinthians foi chutar uma bola no gol aos 25 minutos do primeiro tempo contra o Vitória. Isso pra mim é inadmissível, que foi o gol do Yuri Alberto. O Corinthians aí empata o jogo e vai pro segundo tempo, onde a qualidade técnica do Rodrigo Garro faz toda a diferença, né? Aí o Corinthians ganhou esta partida, vamos dizer assim, na qualidade técnica. Na qualidade técnica do Rodrigo Garro, na qualidade do Yuri Alberto, tá, fiel? Então o Corinthians ganhou esse jogo, não na raça, mas sim na técnica, porque foi um jogo do Corinthians bem abaixo do esperado, bem abaixo daquela partida que fez Corinthians e Palmeiras. Parece que o Corinthians entrou aí de barriga cheia nessa partida para o Vitória, tá, fiel? O que é verdade, a gente tem que ser dito. Nem vou comentar o erro do Hugo Souza, porque o Hugo Souza, além dele ter crédito do Corinthians, ele defendeu uma bola do Gustavo Mosquito, chance claríssima de gol. Então, parabéns ao Hugo Souza pela defesa. Desatenção no primeiro gol, mas não tem que cobrar. O Hugo Souza é um cara que tem crédito total. E o Yuri Alberto, hein, fiel? O que falar do Yuri Alberto? Todo jogo o cara tá fazendo gol, cara. Todo jogo. Parabéns ao Ramon Dias, que descobriu o Yuri Alberto nas extremidades de campo, porque como centroavante, ele estava totalmente apagado. Agora a situação ela fica o seguinte, tá, fiel? O Corinthians, ele abriu 7 pontos do Juventude e do Atlético Paranaense, lembrando que vão jogar mais tarde, tá? Juventude deve estar começando agora, 6 horas contra o Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense deve ser um pouquinho mais tarde. Qualquer um dos dois que perder, o Corinthians já abre 7 pontos do primeiro dentro da zona. Uma rodada que não seria boa seria a vitória do Atlético Paranaense e vitória do Juventude. Mas os dois adversários dos dois times, tanto do Juventude quanto do Atlético Paranaense, são favoritos, que é o Bahia contra o Juventude e o São Paulo contra o Atlético Paranaense, tá, fiel? Então, o Corinthians tem que levar muito azar para os dois clubes vencer para a rodada continuar do mesmo jeito que estava, com o Corinthians 4 pontos. Qualquer um deles que perder, o Corinthians já fica 7 pontos à frente, decretando de vez aí a sua permanência na primeira divisão. E não é só isso, tá, fiel? Porque esta é a 4ª vitória do Corinthians consecutiva, vencendo um derby contra o Palmeiras na rodada passada. Em outras palavras, Ramon Dias está ganhando força a cada jogo que passa no comando técnico do Corinthians, tá? Porque existe uma negociação para trocar o comando técnico, já expliquei para vocês aqui. Existe a negociação com o Luiz Castro, muitos estão falando do Tite como o plano B do Corinthians hoje, só que o Ramon Dias, a cada vitória, vai conquistando mais confiança para permanecer no cargo do Corinthians, tá, fiel? Ramon Dias, que foi muito questionado devido às eliminações nas Copas, fazendo substituições erradas, vem vencendo e vem fortalecendo aí a sua permanência no clube, tá? Então o Corinthians pode optar por continuar com o trabalho do Ramon Dias, que pegou um Corinthians sem fazer uma pré-temporada, pegou um Corinthians com o carro andando na zona de rebaixamento e pode dar uma pré-temporada com o cara. Eu daria uma chance pro Ramon Dias, porque o Ramon Dias, você vai disputar o Paulistão. Você vai jogar o Paulistão. Eu daria a chance dele fazer uma pré-temporada com o time. Dependendo de como ele for no Paulistão, continuar errando, sendo eliminado para times medianos, não chegando a conquistas, aí sim, dependendo do seu desempenho no Campeonato Paulista, eu trocaria de treinador e contrataria outro, tá? Mas o plano A do Corinthians segue sendo o Luiz Castro, tá, fiel? Caso haja negociação, Ramon Dias deve deixar o Corinthians em janeiro de 2025. Mas eu acredito que o Ramon Dias vai conquistar mais vitórias, vai chegar com o Corinthians mais longe, porque o Corinthians tem chance de pré-Libertadores, tá, fiel? Tem chance até matematicamente de chegar aí em uma Libertadores direta, mas é mais difícil. Então, pra gente sonhar com os pés mais baixos, vamos falar numa pré-Libertadores, porque dá pra chegar lá, fiel. Dá. Depende do Corinthians, o Corinthians não tem grandes adversários à frente e o Corinthians está em ascensão com uma confiança muito alta, porque afinal são 4 vitórias seguidas, tá, fiel? 4 vitórias seguidas do Corinthians no comando do Ramon Dias. E estamos falando aqui de uma diferença salarial enorme, porque hoje o Ramon Dias, a comissão técnica inteira do Ramon Dias ganha R$ 1.200.000, tá?
Já o Luiz Castro é 3 milhões total. A gente está falando aqui, cara, de 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil, você paga 3 salários bons, 3 salários ótimos para 3 novos reforços. De salário bom, com um salário extremamente ótimo, extremamente alto, tá? Então, não é que o Luiz Castro não é melhor que o Ramon Dias. Na minha opinião, e eu prefiro o Luiz Castro. A questão aqui será que o Luiz Castro vale 3 milhões de reais? Será que a comissão técnica vale 3 milhões de reais? Lembrando que a folha salarial do Corinthians já é alta, com o Memphis ganhando 3, Yuri ganhando 2 milhões, Coronado ganhando 2 milhões, Rodrigo Garro ganha de 700 a 800 mil, Pedro Raul lá encostado ganhando 800 mil. Então é uma folha salarial já alta para chegar um cara ganhando mais 3 milhões de reais, tá, fiel? Então o Corinthians também ele analisa a sua folha salarial, fora que quando entrar 2025, o Corinthians vai contratar mais jogadores. O Corinthians que deve trazer de 4 a 5 peças importantes para completar o elenco. Vai sair alguns jogadores, mas também vai chegar de 4 a 5 jogadores. E o Corinthians, depois da desistência de Roger Guedes, deve contratar de 3 a 4 jogadores de nível de titularidade absoluta, e para isso chega jogadores com nível de titularidade, com salário bom, tá? Então o Corinthians só não analisa a folha agora, ele já está analisando a folha em 2025, que vai aumentar ainda mais. E você ter uma peça, que é o Luiz Castro, 3 milhões de reais, realmente já vai pesando a folha salarial do Corinthians e muito, tá, fiel? Mas hoje é motivo de comemorar, Corinthians vence o Vitória, 4 vitórias seguidas, tá? Uma sequência de 4 vitórias, Corinthians aí praticamente carimbando a sua permanência na primeira divisão, certo, fiel? Golaço do Yuri Alberto, parabéns ao Memphis Depay, também que não esteve tão bem tecnicamente, tá, fiel? Mas fez por onde? Fez o seu gol, e isso é importante para o holandês ganhar confiança também para 2025, tá, fiel? O Garro, cara, parabéns ao Garro, é um jogador excelente, eu gosto muito do futebol do Rodrigo Garro, é um cara que realmente faz total diferença. Certo, fiel? Vamos comemorar nesta tarde de sábado, porque merecemos. Corinthians aí rumo a Libertadores, hein? Meu muito obrigado por tudo, fiel. Não podemos esquecer que amanhã terá live do canal do Corintianeiro. Combinado? Amanhã, 4 horas da tarde, inicia a primeira live do canal do Corintianeiro. Está todo mundo convidado. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!